Hoje eu vou falar sobre o pacote de idioma que eu fiz para Unity. Ele permite que você traduza os jogos e também permite que pessoas que gostem do seu jogo e querem traduzir para mais idiomas possam traduzir para mais idiomas. Já estamos na versão 1.5. Para baixá-lo, basta clicar aqui no Linguagem Packs, que você vai começar o download. Aí basta descompactar que vai vir um arquivo Unity. Vamos vir aqui na Unity, já descer uma cena pré-pronta. Você vai precisar ter esses três negócios aqui instalados. O TextMesh Pro você pode desinstalar, mas aí você deve fazer algumas mexidas no código que eu irei mostrar nessa apresentação. Bem, vamos começar importando o pacote. Basta dar 2 cliques, vai vir com um documento e todos os scripts, coisas básicas. Os prefabs são básicos para os itens que são criados. E os arquivos de idioma base. Bem, ao importar, já serão aplicadas as novas funções. Se eu vir aqui em Windows, já vai aparecer linguagem. Tem duas janelas, o Linguagem Settings e o Linguagem Saver Editor, que é o que vai salvar todas as informações que você vai utilizar em seu jogo. Mas eu vou começar explicando por esse menu aqui do Linguagem Save Editor. Bem, aqui você define qual que é o caminho da pasta que vai ser salvo. No caso vai ser String Linguagem. O nome do arquivo, por padrão ele já vem como inglês, ponto base, mas normalmente vocês só vai ter isso daqui. Vai apagar esse resto. Aqui é o que vai aparecendo na tela do jogo, ou seja, o que você escrever aqui vai ser o que vai aparecer na tela do jogo. Aqui é o idioma do computador, onde você vai colocar. No caso, vou dar um reset porque eu apertei o botão sem querer. Vai vir por padrão inglês dos Estados Unidos, mas aqui embaixo ele vai dar um apply o idioma do teu computador. Ou seja, basta tu apertar apply, ele vai perguntar se eu quero e pronto. Vai aplicar aqui. Aqui nós temos os botões para salvar. Esse vai salvar um arquivo dentro da pasta. Esse outro vai abrir a pasta onde o arquivo foi salvo. No caso, como eu deixei o nome aqui para o inglês, ele só vai substituir o arquivo de inglês base. Dentro da pasta também vem o arquivo de português base. E ele também pode traduzir imagens e som também, que eu irei demonstrar mais à frente. Aqui é para reordenar os itens, ele vai reordenar na ordem de 1, 2, 3, 4 e números negativos ele vai colocar o valor mais baixo primeiro. E os settings, que vai abrir mais uma janela, que vai ser para te auxiliar a criar esses itens. O ADD New Objects tem o Groups, que é a caixa azul, e o Comments, que é a caixa verde. No azul, eu posso simplesmente vir aqui, definir. Aqui eu escrevo qual ID eu quero que esteja aqui, sempre terminando o ID com um ponto e vírgula. E o que eu quero que apareça no negócio. Aperto um apply e vai aparecer aqui. Aí vai mostrar o ID que eu coloquei. O mesmo vai para o verde, que é os comentários. Aqui eu escolho qual ID eu quero que esse comentário pertença e qual é o comentário que eu quero. Dou um apply, aparece o comentário aqui. Essas informações são salvas dentro do arquivo, para quem estivesse perguntando.
Aqui eu posso deletar o que eu não quero mais. No caso, eu aperto o botão, qual item que eu quero remover. Dá para remover os brancos também, que são os IDs. E qual o número de ID que eu coloquei. No caso, vou deletar o azul. Coloquei o ID 1. Aperta o CIS, confirma e apagou. O mesmo pode ser feito por as outras coisas. Vou demonstrar com esse daqui. Viu? Então vamos resetar. Agora vamos para essa outra, para essa parte de baixo. Aqui dá para você esconder isso daqui. O azul é um grupo de itens, ou seja, esse grupo que vem padrão são coisas básicas da Unity, coisa que vai precisar. Dá para você esconder apertando essa caixa aqui do lado. Como aqui mostra, os IDs são todos separados por ponto e vírgula. Não se esqueçam disso. E cada um vai guardar as informações relevantes para o item que você salvou. No caso do target, ele é um tipo text normal, então ele vai vir com todas as configurações padrões. Esse daqui provavelmente é um arquivo ou um script, então ele só vai vir com a informação de texto, não vai vir com fontes e tamanhos. Hello World é daquele componente lá de texto em cena, ou seja, ele só vai vir com essas informações. E vai. Basicamente, ele vai salvar o que é necessário para cada item do canvas da Unity. O verde é um comentário, no caso ele está falando que o ID 0 vai sempre atribuído para itens que você não colocou um ID, ou seja, na linguagem D. E aqui são as listas. Aqui no listas vai ter literalmente isso daqui tudo, só que na forma padrão do inspetor da Unity. Basicamente, aqui você vai poder ver como que tá todas as coisas e pode mexer os valores da mesma forma. Só não tem aquela facilidade visual que nem aqui em cima. Bem, acho que agora tem que falar sobre isso daqui. Basicamente, se você apertar esse daqui, ele vai resetar essa janela aqui, ou seja, essa e essa consecutivamente, ou seja, tudo que você fizer vai ser perdido se você apertar esse resetar. Por isso tem um botão de confirmação perguntando se você quer ou não resetar as configurações. Ele não vai resetar os objetos em cena, já vou avisando. É só essas janelas aqui que ele vai resetar e pronto. Um apply correct scene, como que os objetos funcionam? Eles vão precisar pegar o arquivo de idioma do teu computador, que no caso vai estar salvo dentro da streaming assets do jogo. Nesse caso, isso daqui é todos os caminhos que todos os componentes que são do tipo linguagem usam. Você pode simplesmente vir aqui e mudar o caminho deles e dar um apply correctinho. Eu vou demonstrar isso logo à frente. Bem, agora vamos para cá. Aqui nós temos um documento PDF. Basicamente, ele vai dar algumas explicações, alguns créditos para mim, e além de ter vários falando um pouco de cada script, vários campos de texto, explicando, falando das suas propriedades e tudo mais. Aqui no editor são todos os scripts de edição, além dos ícones dos scripts. O que esses scripts fazem? Eles basicamente são responsáveis por adicionar esses botões aqui na
na Unity. Basicamente é isso que eles fazem. Também, por padrão, esse pacote vai vir com a Times New Roman como uma fonte base. Também vai vir com esses arquivos linguagem fonte list. São scriptáveis objetos, que dentro deles você tem que colocar todas as fontes que você vai utilizar no teu jogo. É importante fazer isso. Entendido? A mesma coisa para o TextMaster Pro. Se você for usar só TextMaster Pro, você tem que colocar todas as fontes do teu jogo aqui. O mesmo é válido para esse daqui, para o sistema legado da Unity. Os prefab, como que eles funcionam? Eles são basicamente o que vai definir como os itens que são criados aqui vão ser. Ou seja, as modificações que eu fizer nos prefab vão influenciar nos itens que eu vou criar aqui. Mas não se preocupem, as modificações que eu fizer nos itens que forem criados aqui não vão influenciar no prefab, porque ele vai dar um impact automático. É como se ele viesse aqui e desse um impact automaticamente. E aqui são todos os componentes que vocês vão utilizar. Tem o linguagem script, que permite você editar o texto de variáveis e outros scripts. O Created File, que permite você criar arquivos com tradução. Esse daqui é o que vai permitir você ter arquivos de áudio traduzidos. Esses são para imagens, o RAM imagem e o imagem normal. Os itens por o TextMaster Pro, os itens por os recursos antigos da Unity. Aqui são as anelas que vocês estão vendo, essas 3 anelas. Elas não vão para a compilação final, pois elas têm esse Infin Unity Editor, ou seja, só funcionam no editor, vocês não se preocupem em dar problema. Esse arquivo aqui é a base, versão antiga desses scripts, tipo a versão mais primária, pode-se dizer, para caso alguém queira entender como isso daqui funciona. E o Crastus é uma biblioteca básica para o pacote entender os caminhos, ok? Bem, vamos começar a mostrar como que isso funciona na prática. Bem, já tem essa cena básica aqui. Vamos criar primeiro um next text e um TextMaster Pro. 2 itens de texto em cena. Como eles basicamente funcionam? Funcionam normalmente como os itens padrões, só que eles já vêm com esses componentes aqui. E lembrando, o que eu fizer no prefab aqui, que eu mexer nesse prefab, vai afetar aqui, entendido? Basicamente, o que ele vai dizer? Ele vai dar esse aviso falando que o ID que você já tem já está salvo aqui. Ou seja, vocês podem definir um ID diferente. Aqui vocês podem ver que o item ele vai vir tudo configurado, com os componentes corretos. E aqui nós temos o Save Information, que é o que vai... esse script é o que faz a transição das informações para cá. Basicamente, ele tem várias configurações. Você pode definir o ID do item por aqui. Aí você dá um export
para aplicar esse componente. Dá um import para ir puxar as informações do objeto. E dá um save. Podem ver que já deu o aviso, falando que já está salvado. E vai aparecer aqui. O mesmo vale para o TextMaster Pro. Eu posso vir aqui, dar um export, dar um import, dar um save. Bem, próximo componente é esses daqui. Eu vou falar mais dos componentes TextMaster Pro porque literalmente não tem nenhuma diferença deles por sistema legado. Só muda mesmo componentes que usa aqui é de texto. Mas as funções são exatamente a mesma. Então, não vejo necessidade de ficar mostrando muito isso. Bem, aqui vai vir com as informações. No caso, aí vem com o Save Information e com o componente. Como vocês podem ver, aqui no botão, ele só está com o Save Information. Onde está o componente de texto? Está aqui, dentro do text, onde fica salvo as informações. Acho que é bom demonstrar o que eu tinha falado antes. Basicamente, o que eu colocar aqui e der um apply no correct scene, vai ficar modificado aqui na Unity. Entendido? Bem, voltando, basicamente é a mesma coisa, todos os componentes. Você pode vir aqui, salvar, exportar, importar. Isso é uma informação interessante de se falar, que é esse sistema não suporta todos os configurações do Mending Center da Unity. Não suporta. Resumindo, se a configuração estiver fora dos padrões aceitos, ou seja, qualquer um desses azuis aqui, vai dar erro. Então, para prevenir isso, ele já vai te dar essa informação aqui e vai desabilitar a parte de salvamento do Rect Transform. Ele vai salvar todas as outras informações corretamente, mas o Rect Transform ele não vai salvar. Tem problema não salvar as informações do Rect Transform? Não, pois o que vai acontecer? O programa simplesmente vai ver que não tem informações relevantes sobre o Rect Transform e simplesmente vai descer as configurações que a gente já definiu em jogo. Ou seja, se eu descer 247, vai ficar 247 no jogo. Não vai causar nenhum tipo de problema. Acho que também é válido eu dizer o que cada coisa que faz. Aqui você salva o ID, aqui é a posição x e y, tamanho e altura, o texto, obviamente, qual que é a fonte que ele está usando lá das listas, tamanho da fonte, o alinhamento e se eu quero inverter o texto ou não. Essa daqui eu posso configurar manualmente, se eu quiser, ok? Por padrão, recomendo deixar tudo no default. Agora, vou falar um pouco do drop-down. O drop-down não tem muita diferença, é basicamente o mesmo que os outros, só que aqui nós temos essa lista de opções, que cada um deles se remete a um desses. Ou seja, esse daqui refere a esse primeiro, esse ao segundo, e assim por diante. Ok? Aqui eu posso dar um importar. Nesse caso aqui, só dá para importar as configurações do drop-down, não dá para exportar elas do Save Information para o drop-down. Fiquem avisados. Ou seja, os IDs vocês têm que fazer por lá.
E aí também vai dar as informações do que já está salvo aqui. Dentro dos drop-down também tem um componente extra, que é esse ajustamento cinza. Ele vai, digamos que o teu texto faz com que o drop-down dê uma leve escapada para fora da tela. Esse componente aqui é o que vai tentar reajustar o drop-down para dentro da tela. Aqui você pode dar uma leve ajustada manualmente, se você quiser. Mas, normalmente, ele já fará isso de forma automática. Aqui temos o imagens, no caso, um componente. Aqui você tem que especificar qual que é o nome do arquivo de imagem que você quer que utilize. Ou seja, quer que use o arquivo, exemplo, .ok. Ok. Aqui são outras informações automáticas que ele vai pegar. E aqui é o caminho das pastas. O mesmo vale para o RAM imagem. Basicamente, mesma coisa. Agora vamos para o input set. Mesma coisa que os outros. Importa, salva, mostra os ID. Nada de muito importante. Acredito que será melhor mostrar agora esse daqui, que é mais relevante. Para isso, eu vou criar vários componentes e vou espalhá-los pela tela. Além de um listed do tipo listed, para mostrar que ele também funciona. Vou dar um play e aqui está. No caso, vocês podem ver que ele já escolheu automaticamente o idioma em português, que é o idioma do meu computador, e como tem um arquivo de português disponível, ele já escolheu automaticamente esse arquivo. Mas eu posso escolher outros aqui. Como podem ver. O componente que faz essa função é o linguagem drop-down options. E ele já vai dar o trabalho de se configurar todas as opções aqui para você. Um que eu não mostrei é o áudio, que vai vir assim, com componente de áudio. É a mesma coisa do imagens, só que ele toca som. Então, não vejo a necessidade de demonstrá-lo aqui no tutorial, pois é a mesma mecânica. Agora vamos falar sobre os converters, linguagem converter. O que ele vai fazer basicamente? Ele vai tentar pegar todos os itens de texto válidos da Unity, ou seja, vou criar um TextMol basic e um negócio de texto básico também do negócio. O que ele vai basicamente tentar fazer? Você clica com o botão direito sobre o item que você quer converter, vai aqui em Converts, se foi um item ele vem aqui, e o tipo que ele é. No caso TextMesh Pro, que é o que eu estou usando como exemplo. Aperto aqui, ele vai colocar todos os componentes e configurar com as coisas básicas que ele precisa. O mesmo vale para os outros itens. Escolhe do tipo deles, qual que é, e ele vai fazer a configuração. Aqui vocês também podem ver que tem esse LT Creator Fee. Basicamente, isso daqui vai criar um arquivo com texto para você. Aqui são as linhas que você quer que sejam traduzidas, ou seja, a linha 0 vai ser, tem o ID de 10 e vai colocar esse texto aqui
ou o texto que tiver no ID 10 do arquivo de texto de idioma. Aqui a pasta onde ele vai pegar o arquivo de idioma. Aqui é a pasta onde ele vai salvar isso quando ele estiver na INT e fora da INT. Nome do arquivo, extensão e qualquer linha, ou seja, linha 0 igual a text linguagem 0. Entendeu? E dá para importar e salvar da mesma forma. Eu acredito que já farei todo o básico, o que é necessário para entender como essa ferramenta funciona. Agora eu vou demonstrar como o componente de script funciona. Você vai em linguagem aqui, linguagem script. Basicamente, eu vou fazer um script que tem uma variável pública com um nome demonstrado aqui. No caso, vou precisar do nome do script, ou seja, nome do script, nome da variável, qual objeto o script está atribuído e o ID. Vou deixar o padrão, apesar de também dá para usar o save information nele. Ele só não vai capturar o texto automaticamente. Você simplesmente vai dar um importar para ele pegar o ID e o texto aqui você coloca o que quer, basicamente. Aí quando você apertar salvar, será salvo aqui nessa janela. O update método é caso depois que o idioma for aplicado você quer que atualize algum dos métodos. Recomendo fazer isso só se o objeto puder ficar trocando de idioma. No caso eu viria aqui e pegaria o nome do método e ativaria essa caixa aqui. Não vou fazer isso, pois eu vou testar num botão. Basicamente, toda vez que eu apertar o botão, ele vai dar a mensagem lá. Isso também vai ser válido se eu trocar o idioma do programa. Ou seja, dou aqui, text idioma. Basicamente, é isso que esse componente faz. Bem, agora acho que eu vou ensinar a vocês a como remover o TextMesh Pro caso vocês só queiram usar o sistema desenhos da Unity. Bem, basicamente vocês vão vir aqui, vão apertar remover e vai dar esse erro aqui porque tem vários scripts que precisam de alguma coisa que está faltando. No caso aqui eu vou vir em todas as pastas que tem a palavra TextMesh Pro e deletar elas. Vocês vão perceber que ainda vai ficar alguns erros, que nesse caso é do linguagem options. Vamos abrir o script aqui. Aqui é fácil de resolver. Basta descer um pouco aqui para baixo e vir aqui e ativar essas chaves aqui. Vem um pouco mais para baixo, mesma coisa aqui. Você pode tanto ativar essas chaves ou só apagar o que está aqui mesmo. Não vai fazer diferença. Aperta salvar. A mesma coisa para esse outro aqui.
Vamos ver. Basta encontrar a parte do TextMask Pro também. Prontinho. O projeto ainda vai funcionar normal, só que dessa vez só com os itens do Lested da Unity. Ok? Bem, foi isso. Essa é a apresentação do Linguagem Impact. E é só isso por hoje, pessoal.